Os alunos e professores do Instituto Federal do Piauí, Campos de Picos, estão reclamando do serviço de transporte público da cidade. Segundo os alunos e os professores, o ônibus não passa no IFP nas horas que deveria passar e as rotas não são seguidas. Por causa disso, em muitos horários, simplesmente os estudantes e funcionários precisam caminhar até 1 quilômetro para a parada mais próxima. O transporte público é o único meio das alunas Giovana e Raíssa chegarem ao Instituto Federal do Piauí em Picos. Assim como elas, inúmeros estudantes, servidores e professores dependem dos ônibus. Só que as condições do transporte, horários e paradas nem sempre são adequadas para o deslocamento escola-casa e vice-versa. Ele está marcado de passar 4h30, ele vai passar 5h10. Perto de 5h30, sempre demora bastante do horário marcado. A gente sempre espera alguma coisa diferente que vai acontecer. Acontece com frequência, o ônibus quebrar, já peguei ônibus com marcha quebrada que passava 5 minutos parado quando chegava numa parada, só para poder ajeitar ali a marcha, a gente poder continuar. Nesse dia eu cheguei bem tarde em casa, já à noite, e eu ainda tenho que andar um pouco a minha casa, então dá aquele certo medo. A gente recebe alunos de vários municípios, mas em relação ao município de Picos, a gente tem uma dificuldade com o transporte. Os servidores já deixaram de usar o sistema público de transporte porque não há confiança. O campus do IFP de Picos fica localizado no bairro Pantanal, numa zona meio que distante daquela urbana habitada. O que acontece é que o ônibus deve passar em frente ao instituto. Mas quando isso não acontece, os estudantes precisam realizar esse trajeto, caminhar 1 quilômetro até o final da rua para conseguir pegar o transporte público. Giovana e Raíssa contam que tiveram colegas assaltados no percurso, o que gera receio que o mesmo aconteça com elas. Geralmente ele passa só lá em cima, então para nós aqui é bastante perigoso subir lá para cima, porque várias meninas já foram levadas o celular lá em cima, porque o ônibus não está descendo para cá. Ele desce para cá 2 vezes no dia, sendo que tem aluno que vai embora quase toda hora. A gente tem que subir, ficar lá em cima sozinho, muitas vezes fica alguma menina sozinha porque não tem ninguém para acompanhar e dificilmente passa alguém por lá. Então é muito perigoso, a gente fica com muito medo sem saber o que vai acontecer. Segundo o professor do IFP, Jader Abreu, as condições precárias dos ônibus e a insegurança têm levado à evasão escolar no instituto. Se o aluno à tarde no sol escaldante quer pegar o ônibus, ele tem que sair daqui, caminhar 1 quilômetro, uma diferença que para um ônibus não é nada, mas para um estudante é muito no sol escaldante. À noite, isso é muito perigoso, a 1 quilômetro numa rua sozinho. O professor Marcondes Brito lembra que o transporte é um direito do cidadão e apela às autoridades para que voltem os olhares àqueles que moldarão o futuro de Picos e da macro-região. Nas cidades pequenas e médias, o direito à cidade ele se configura como um direito humano básico, né? E a gente não tem conseguido acessar esse direito em Picos, né? E uma representação máxima desse direito à cidade, locomoção. Segundo um representante da empresa responsável pela licitação do transporte público em Picos, os ônibus todos os dias devem fazer a rota até o IFP. Se houve alguma mudança, segundo ele, no percurso, foi motivada por algum problema, mas a empresa garante que vai procurar averiguar e tentar solucionar esse problema. Já sobre o atraso, segundo esse representante, a obra na duplicação da BR-316 tem causado em alguns dias atrasos, principalmente por causa do trânsito.